Olá! Que bom estar aqui de volta! Feliz Ano Novo! E dando continuidade ao nosso projeto de live sobre carreira, hoje a gente abre a temporada de 2022 com uma convidada muito especial. Hoje eu recebo aqui a Patrícia Tavares. A Patrícia Tavares, ela é a fundadora do projeto Brasil Talks e diretora nacional da K2 Corporate Mobility, uma empresa de relocação que está no mercado há mais de 18 anos. A Patrícia, ela tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos, inclusive atuando como head de operações. Durante esse período, ela trabalhou na área financeira, no Banco HSBC. Ela trabalhou como expatriada em Nova York por 3 anos e após essa experiência, ela migrou para a indústria de bens de consumo, atuando na Unilever por 5 anos. Patrícia adora disseminar conhecimento e isso ela faz como palestrante em congressos nacionais e internacionais. Formadora no Master Expat Brasil e Latam, além de participar de grupo de mulheres como o MEX Paraná, que são mulheres executivas do estado do Paraná, e o Masterboard Mulheres, que também é um grupo de jovens talentos que ela ajuda a desenvolver. Além disso, Patrícia atua como mentora de jovens talentos que buscam desenvolvimento em suas carreiras, transição ou liderança. Ela é mentora do programa de mentoria também do IVG, atuando com mulheres jovens e, ultimamente, com mulheres refugiadas. Eu quero que vocês sejam todos bem-vindos a essa noite aqui comigo no Proud of Effort. Ahá! Boa noite! Pati lindona! Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo, e você? Tudo maravilhoso. Pati, o espaço é todo seu. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Tá, ok. Bom, primeiro, Adri, muito obrigada pelo convite, né, de ter essa oportunidade de estar aqui. Como você mesma falou, eu gosto de compartilhar, então vamos compartilhar um pouquinho. Hoje é um pouquinho sobre a minha pessoa, né, não é conhecimento técnico nem nada, mas eu gosto de, às vezes, até a minha própria experiência com uma ou outra pessoa pode estar ajudando, uma crise momentânea, alguma coisa, algum exemplo que eu dê. Então, quem sabe, né? Ainda consigo mesmo nesse momento ajudar também alguém. Bom, a minha primeira profissão, lá em 1900 bolinha, literalmente, eu fiz faculdade de Educação Física e trabalhei numa academia de ginástica, tive uma academia de ginástica durante 13 anos. Aqui em Curitiba, eu sou de Curitiba, por isso o MEX do Paraná também, né? Eu peguei plano Collor, plano Bresser, Zélia Cardoso de Mello recolheu todo o nosso dinheiro, tudo aquilo que aconteceu, e eu falei, meu Deus, e agora o que fazer na vida? Né? E aí parti para um lado de utilização de um outro dom que eu tinha, que era idiomas. O meu pai foi funcionário das Nações Unidas, eu nasci no Brasil, cresci fora do Brasil durante 16 anos, e dentro desse período aprendi a falar vários idiomas. E falei, então vamos trabalhar, o HSBC tinha acabado de comprar o Bamerindos aqui no Brasil, e eles precisavam de gente que fosse fluente em inglês. Então eu acabei entrando no banco como secretária, aprendi muito. A primeira pessoa, inclusive eu vi que a primeira pessoa que me ajudou no HSBC está até aqui, a Sueli Bianchi. Sueli, te agradeço hoje as dicas que você me deu, porque eu nunca tinha sido secretária na vida. Não sabia, por exemplo, que tinha que marcar assento do chefe quando comprava passagem, porque eu achava que ele ia chegar no balcão e marcar a sua passagem, faz, né? Mas não era. Então, coisas assim que eu fui aprendendo desde o começo e reaprendendo a trabalhar, né? Uma vida totalmente diferente, corporativa, multinacional, indústria financeira, que era uma indústria super formal, perto do que eu fazia antes com academia, né? Então, assim fui indo, acabei me formando, tive um líder dentro do próprio HSBC que me disse, eu gosto muito de você, mas você tem que fazer uma faculdade que tenha alguma coisa a ver com o banco, ou um curso de especialização, ou alguma coisa, porque a faculdade de Educação Física não pode, né? Então, acabei fazendo outros cursos, me especializei nessa parte mais de recursos humanos, desenvolvimento, em relacionamento interpessoal, que eu acho que é uma dos meus fortes, eu sempre me dei bem com esse lado de relacionamento, então eu acabei especializando mais nessa área, entrando em recursos humanos,
E dentro de recursos humanos, quando já head de operações de RH dentro do próprio HSBC, tinha dentro da minha área uma área chamada Global Mobility. Eu sempre trabalhei um pouco com isso, porque chegava um expatriado novo, pode atender ele, quem fala fluentemente, quem que ajuda, tem que receber a esposa, tem que... Aquilo estava sempre lá, meio que com o pezinho lá. Quando veio para debaixo de mim, eu acabei me apaixonando pela área. Falei, é essa área mesmo que eu quero trabalhar no resto da minha vida. E com isso, veio uma oportunidade para ser Head Américas de Global Mobility pelo banco, baseado em Nova York. Bom, eu, aos 30 anos, fui a primeira vez da minha vida para Nova York. Me apaixonei e falei, eu vou morar nessa cidade um dia. Não sei quando, mas eu vou. Não sei como, mas eu vou. Então, assim, acabou vindo, né? Eu acredito que quando você põe uma coisa na cabeça, isso acaba acontecendo. E aí, acabou vindo essa oportunidade. Passei no recrutamento interno do banco e me mudei para Nova York. E fiquei 3 anos, quase 3 anos lá, trabalhando com essa parte de Global Mobility. Então, foi assim, foi uma realização de tudo, né? Uma mudança radical na carreira, uma mudança de radical de vida, levei junto, o marido ficou pra muito, voltou 1 ano e meio depois, a filha ficou 6 meses e voltou, o filho nem podia, porque não era mais dependente. Então, assim, foi uma coisa bem... uma mudança muito grande na vida, mas eu adoro mudanças, porque eu acho que as mudanças são bem-vindas. A gente aprende muito com elas. Às vezes com dor, às vezes pelo amor, mas a gente sempre aprende. Então, acho que sempre vale a pena. E aí, depois que vendeu o HSBC no Brasil, acabei voltando e entrei na indústria de bens de consumo pela Unilever e fiquei 5 anos na Unilever, saindo em janeiro do ano passado. E com a mudança de empresa, a mudança de pandemia, como é que faz, trabalho em casa, não trabalho em casa, dentro dessa minha vontade de terminar conhecimento, acabei criando, junto com uma pessoa que trabalha comigo, que é a Vanessa Romão, acabamos criando o Brasil Talks. E o Brasil Talks, então, é uma plataforma que hoje a gente chama de plataforma educativa, disseminadora de conhecimentos, sobre Global Mobility e recursos humanos. A gente não focou só em Global Mobility. Fala de recursos humanos, diversidade, equidade, porque acaba tudo envolvendo mulheres, né? E como você mesma falou, o meu hobby, o meu segundo, a minha segunda paixão é trabalhar com mentoria de jovens mulheres. Eu gosto de ver mulheres tendo mais empoderamento, sabendo como participar, por exemplo, de um recrutamento, como negociar o seu salário, proposta salarial, na proposta nova de emprego. Então, eu gosto sempre de estar focando um pouquinho em mulheres jovens, porque elas têm muito mais futuro do que uma mulher da minha idade, né? Mas também estou aí para trabalhar com qualquer mulher. Então, acho que é um resumão. Não sei se falei tudo o que você queria que eu falasse. Deixa já eu pegar alguns ganchos, Paty. Você falou algumas coisas interessantes. Eu vejo muito... Antigamente, as carreiras elas eram muito lineares, né? Então, se a gente pegar da nossa própria geração, isso tem mudado nos últimos anos, mas era muito comum a gente ver pessoas e era comum, não, ainda é comum. Eu tenho muitos amigos, minha primeira faculdade foi Ciência da Computação, e tem gente que continua na área até hoje, porque as pessoas também falam, poxa, não é muito meu perfil, mas eu não quero mudar, eu já estou aqui há tanto tempo, e a gente percebe que a coisa veio mudando. A carreira ela deixou de ser linear. E você, apesar de ser da mesma geração que eu, você já experimentou várias transições aí ao longo da sua vida. Porque uma pessoa que sai de uma área de educação física, cai numa área bancária para ser uma secretária executiva, né? E a partir daí você faz uma carreira na área de RH, até virar rede de operações de RH em Nova York. Você não só foi da área de RH, como você fez uma carreira e você foi para Nova York para você trabalhar de lá, depois você mudou, foi para a indústria de bens de consumo, hoje você é empresária também, né? Você tem negócio, você tem mentoria. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, desenvolvesse um pouco essa coisa da transição, do desenvolvimento, do planejamento de carreira, como você aplicou isso na sua vida e como é que você enxerga isso? Então, até a maneira como eu apliquei isso
na minha carreira é um dos itens que eu gosto de levar na mentoria. Tá? Exatamente pelo que você está falando. Tem muita gente que diz assim, eu comecei aqui, eu tenho que terminar aqui. Não, você não tem que terminar aqui. E a outra coisa que eu sempre digo é, claro que se você fizer uma faculdade que é relacionado com o que você quer trabalhar, é muito mais fácil de você desenvolver depois. Mas não quer dizer que você não possa mudar. Né? Hoje em dia, até eu sempre digo, você tem que ter uma universidade, tem que ter um terceiro grau, tem que ter 2 idiomas. Hoje em dia, idioma só já não é mais o suficiente, você tem que ter 2 idiomas, tem que ter um terceiro grau e, de preferência, já um MBA, um doutorado, alguma coisa que já complemente, né? Porque hoje em dia os empregos pedem isso, né? Quando você vai fazer uma entrevista, eles querem muito saber isso. Muitas vezes você até tem vários cursos que nem são relacionados com aquela vaga, mas só porque você tem, já chama a atenção do recrutador, né? Então, tem que ter sim, tá? Mas uma coisa que eu sempre digo, não exagere no que você está dizendo que você tem. Então, se você não é fluente em francês, não diga que você é fluente em francês, diga que você tem um francês intermediário. Porque é melhor você ser direto e transparente do que você querer dizer uma coisa e depois não conseguir cumprir o que você falou que você fazia. Né? Então, assim, dentro desse lado, assim, das suas características, dos seus skills, é importante que você seja sincero e honesto. Mas também não seja excessivamente modesto. Você é um francês intermediário, você fale que você é francês. Não deixe de falar que você tem francês. Entendeu? Então, tem que ter aquele equilíbrio. Isso é uma orientação que eu dou, é uma orientação que eu recebi e que eu apliquei muito durante a minha carreira, porque eu tive que ir aprendendo outras coisas à medida que eu fui crescendo. E aí eu tinha que dizer, olha, eu posso até assumir esse cargo novo, mas eu nunca fiz. Eu tenho que aprender. Quanto tempo você me dá para aprender? Ou eu dizia, eu aprendo em 3 meses, tá bom? Então, dentro disso, fazia parte do meu planejamento. Né? E quando eu acabei me envolvendo muito mais com recursos humanos e depois com a parte de Global Mobility, foi uma coisa que eu fui desenhando. E eu falei, um dia eu vou ser diretora, porque eu não quero ficar aqui como consultora somente, eu quero ser diretora e eu vou chegar lá. Então, eu fui galgando os degraus até conseguir chegar lá. Mudei de país para poder chegar lá, voltei para cá, voltei desempregada, porque vendeu o HSBC, não tinha mais HSBC no Brasil, eu voltei desempregada porque eu não quis trabalhar no Bradesco. Então, assim, acabei tendo sorte, ou estando no lugar certo, na hora certa, passei. A Unilever estava precisando de alguém com o meu perfil naquele momento. Então, assim, as coisas foram acontecendo, mas você tem que ajudar para as coisas acontecerem. Não é traçar o seu destino, sentar e esperar que ele aconteça. Você tem que estar fazendo a sua parte para que ele aconteça também. Então, afinal de contas, somos agentes ativos, né, da nossa vida e da nossa carreira. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ninguém mais ativo do que nós mesmos. Exatamente, exatamente. Eu adorei, inclusive, uma frase que você... Eu coloquei até na chamada, né? Que você fez, que é de sua autoria, que você fala que se você gosta do que faz, você tem um trabalho. Mas se você ama o que faz, você tem uma carreira. E a carreira é uma construção, né? A carreira é uma construção. Deixa eu só falar, essa frase não é minha. Essa frase é de uma coworker que eu tinha, que trabalhava na África do Sul. E ela falou essa frase uma vez num evento que a gente estava fazendo e eu adotei. E eu falei para ela, falei, olha, eu vou adotar a sua frase, mas não é, gostaria muito que fosse de minha autoria, mas não é, e eu preciso... Mas eu uso muito, porque eu acho que é um exemplo perfeito. Tem muita gente que gosta do que faz, e faz bem feito, e vai levando, mas não vira uma carreira, e não é uma paixão, não é uma coisa, você gosta, então você faz, você entrega, você tem produtividade, mas não dá aquela vontadinha de fazer o extra mile, né, de fazer um pouquinho mais, deixa eu ir só mais um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa de diferente que eu possa apresentar aqui, como é que eu posso criar? Isso você faz quando você ama. Porque daí você realmente tem paixão, né? Não, se você me permitir, vou até dizer assim, tem que ter aquela certa dose de tesão, né? Para fazer, claro, lógico. Para fazer aquilo. Então, se você tem isso, você consegue criar, desenvolver e trabalhar e entregar muito mais do que se você gosta do que você faz e você faz só 8 horas por dia. Então... Exato. E quais foram os maiores desafios, Paty, que você teve ao longo de sua carreira, ao longo de tantas mudanças? Olha, o maior desafio que eu tive, em princípio, o primeiro foi fechar a academia que era minha e partir para esse lado corporativo. Esse foi uma coisa que realmente me doeu muito, eu gostava muito do que eu fazia, amava o que eu fazia,
mas não dava mais. Então, eu tinha duas opções, ou eu ficava caminhando, ou eu partia para coisa e começava uma vida nova. E eu parti para outra coisa e comecei uma vida nova. Então, esse para mim foi o primeiro marco, mais pesado, mais duro. E aí, coisas que foram acontecendo durante a carreira, né? Eu ouvi de outras mulheres, inclusive, o que você fez para conseguir ser promovida? Fez alguma coisa com o chefe? Aquelas coisas que eu não gosto nem de comentar, mas eu ouvi isso muitas vezes de outras mulheres, que magoa muito mais, né? Porque você tem uma mulher falando para uma mulher, né? Não faz muito sentido, mas ouvi isso algumas vezes. Foram momentos difíceis, foram amizades que eu achava que eram amizades e que não eram, eu acabei terminando com o relacionamento. Então, assim, esses momentos. E aí, o momento de voltar dos Estados Unidos para o Brasil também, para mim, foi um momento muito forte. Eu lutei muito para chegar nos Estados Unidos. Eu batalhei muito para chegar lá, para estar onde eu estava. E eu estava fazendo um bom trabalho, tanto que eles me convidaram até para ficar lá. Só que se eu ficasse lá, eu não ia mais ficar como expatriado, eu ia ficar como local. Como E aí, local. no local, eu não ia ter nada a ver com o Brasil. E aí complicava porque a minha família inteira estava aqui. Meu marido, meus 2 filhos estavam aqui. E aí eu tinha que voltar para cá, porque eu não ia ficar lá sozinho o resto da vida, né? Quando você toma decisões assim, e audaciosas, e que eu acho que a gente tem que ser o tempo inteiro, tem que ter o tempo inteiro ambições, tem que ter metas. Como você falou, eu quero ser diretora, eu não quero ficar a vida inteira fazendo isso, eu quero ser diretora. É claro que isso demanda planejamento, demanda a gente investir o nosso tempo em se capacitar, porque a gente tem gaps sempre a preencher. Como é que foi isso durante todo esse seu processo? Foi bem interessante, Adri, porque eu fui colocando etapas, tipo milestone. Eu ia colocando, Aham. vou fazer isso, eu vou entregar isso e eu vou conversar. Eu tive chefes bons, se eu ser sincero, dentro do próprio HSBC, que me ajudaram. Então, eu dizia, quando eu tive que fazer o plano de desenvolvimento, eu dizia, um dia eu quero sentar na tua cadeira. O que, que eu tenho que fazer para sentar na tua cadeira? Um dia eu quero chegar lá, eu não quero ficar aqui onde eu estou. Aí passei de consultora para coordenadora, de coordenadora para gerente, de gerente para gerente sênior, até chegar na cadeira de head, né? Foram realmente etapas, degraus que você tem que pôr, você tem que entender o que você tem que fazer, não é simplesmente dizer, eu quero ser uma gerente. O que, que eu tenho que fazer para ser gerente? O que, que eu tenho que desenvolver? O que, que eu tenho que melhorar? Todo mundo tem coisa para melhorar sempre. Né? Então, vamos ser humildes e vamos dizer o que, que eu tenho que fazer para melhorar. E aí, o que, que eu estou fazendo bem, para eu não deixar de fazer isso que eu estou fazendo bem e continuar. Né? Então, você mesmo vai se autodesenvolvendo com orientação de outras pessoas, para você poder chegar onde você quer. E foi exatamente isso que eu fui fazendo, um degrau aqui, outro degrau aqui, até eu conseguir chegar onde eu queria. Não, Então, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Olha, a gente está aqui, a Tainá está dizendo, minha amiga linda Tainá, está dizendo que também ela já escutou muito o que você escutou de mulheres e ela continua escutando. E é, como você falou, isso é muito triste a gente ouvir isso das próprias mulheres, né? É. Hoje em dia você tem, né, nas áreas de diversidade das grandes empresas, tem muitas empresas que colocam metas, né? Cotas. Então, eu tenho uma cota de mulher em liderança. E aí o que acaba acontecendo é exatamente essa pergunta, Tainá, porque as pessoas dizem, você foi promovida porque você é cota? Ou você foi promovida porque você realmente é boa? Então, cabe a você trabalhar mais para provar que você foi promovida porque você é boa. Só que, o que acontece, que a gente conversou domingo, Adri, a mulher é muito mais perfeccionista. Então, para ela aceitar esse desafio maior, ela só aceita quando ela tem certeza absoluta que ela vai conseguir entregar, que ela vai poder fazer o que estão esperando dela, né? O homem já não tem essa percepção de perfeccionismo. Não que eles não sejam, tem muito homem perfeccionista também. Não me entendo errado os homens que estão aí. Tá? Mas assim, vocês não exigem tanto de vocês. Então, eu aceito se eu sei que eu vou entregar. Eles aceitam podendo entregar, aprender e entregar talvez no mês seguinte ou no outro mês. Sem aquela necessidade de imediatismo que a mulher tem. E aí a gente acaba trabalhando muito mais para se provar e para mostrar que a gente está lá porque merece e não porque fez alguma coisa ou deixou de fazer. Então, isso eu acho bem, bem importante e é uma coisa que eu sempre oriento as jovens quando eu trabalho com elas.
se posicionem. Não precisa ser perfeita no começo, vai ser perfeita depois. Não precisa ser perfeita no começo. Se dê o direito de aprender para você poder chegar lá. Então, entre, aprenda e aí você vai desenvolvendo e vai crescendo junto para poder entregar o resultado que estão esperando de você. Não, isso é muito bom, esse conselho que você está dando, até mesmo porque, voltando ao nosso papo de domingo, eu estava falando com a Paty que no ano passado eu li uma pesquisa no LinkedIn que eles fizeram com entre 252 países, e era uma pesquisa que falava de inseguranças femininas. E dizendo que uma mulher, para ela se candidatar a uma vaga, ela acha que ela precisa estar com 100% dos requisitos preenchidos. E o homem, quando ele vai se candidatar a uma vaga, se ele tiver 60% dos requisitos, ele já se candidata à vaga. E nós, mulheres, a gente acha que a gente não pode se candidatar justamente por esse perfeccionismo que Paty acabou de falar, acabou de citar aqui, e também por essa coisa de a gente ter que se provar o tempo inteiro. Isso é muito difícil, né, Paty? Você tá o tempo inteiro tentando se provar. E vou dizer que a gente se prova mais até para nós mesmas, não é nem só para os chefes ou para os companheiros ou para os colegas. A gente quer provar para nós mesmos que a gente pode fazer isso, que a gente pode entregar. Então, esse nível de perfeccionismo que a mulher tem é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Tem que ter, porque a gente tem que entregar. Todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ter. Mas não se cobre tanto e tão imediato. Se dê o tempo da curva de aprendizado de uma vaga nova, se dê o tempo de entender como se relacionar com seus colegas novos, qual a forma de trabalhar do seu chefe, ele gosta de receber de uma vez, ele quer receber a conta-gotas. Você tem uma curva de aprendizado quando você entra numa área nova ou numa empresa nova. Então, se dê esse tempo para aprender a fazer tudo isso. E não se cobre já a partir do dia 1º. Dia 1º, eu já tenho que estar entregando tudo que estão me pedindo, tudo que falaram na entrevista. Não. Você tem um prazo, você tem um plano, você tem como entregar, fazer, você tem o plano estratégico. O que você falou na entrevista não quer dizer que você tem que entregar no primeiro mês. Você tem um planejamento estratégico da área nova que você está entrando. Então, se dê a esse tempo. Todo mundo tem esse direito. E as mulheres também. A gente tem o mesmo direito que os homens. Então, não vamos deixar de usar esse tempo que a gente tem. E até porque esse tempo já está previsto no planejamento da própria empresa, né? Não adianta a gente querer entrar fazendo tudo, achando que a gente é Mulher Maravilha. A Aninha está aqui dizendo, a gente se cobra desde o dia 0, e é verdade. Você faz a entrevista e aí já falam, né? A expectativa disso, 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 disso. Você já chega lá no dia 0, como diz a Aninha aqui, dizendo que eu vou fazer. Vou entregar, deixa comigo, está na minha mão, pode deixar. Não precisa ser assim. Você tem esse tempo, você tem esse momento para você acabar entregando isso. E aí tem que entender qual é o prazo que você tem para você poder fazer essas entregas todas. Pois é, meninas, vocês anotem isso, porque isso é sabedoria. E além de sabedoria, a Paty é da área, né? Ela veio da área de RH, ela tem muita bagagem, não é só um bate-papo da gente, duas mulheres mais velhas, experientes, não. Ela sabe o que ela está falando. Então, assim, é um puta de um conselho, é um conselho maravilhoso. Sigam isso, porque a gente quer atropelar as coisas, a gente tem uma cobrança dentro da gente. Eu acho que por toda a herança da nossa sociedade, da nossa cultura, a gente chegou bem depois do que os homens, a gente entrou no mercado de trabalho muito depois, os nossos direitos só foram reconhecidos depois, mas ninguém constrói o mundo em 7 dias não, né, Paty? Não. Vou até dar um exemplo para vocês. Quando eu saí da Unilever, eu fiquei trabalhando com o Brasil Talks, né? Era o que eu queria fazer, o Brasil Talks, vou fazer ele crescer, vou isso, vou aquilo. Acabou vindo uma oportunidade para ser diretora da K2 Corporate Mobility, que você falou ali, que é uma empresa de realocação, 18 anos no mercado, precisava abrir um escritório no Brasil. Tem que abrir um escritório no Brasil, porque está crescendo muito na América Latina. O Brasil, para quem trabalha com faturamento, sabe, todo mundo sabe que o Brasil é um país mais complicado que tem para conseguir faturar, por causa das taxas de impostos, etc, etc. E eles queriam abrir um escritório e me convidaram para abrir o escritório. E aí eu falei para eles, não entendo nada. Eu sempre fui cliente de você, eu nunca trabalhei do lado de você. Eu nunca tive um escritório, eu nunca trabalhei com um escritório internacional, eu dirigindo o escritório internacional. E eles falaram, não tem problema. Você tem 18 meses para apresentar esse escritório.
Em 18 meses nós vamos sentar e exigir, e aí nós vamos fazer você cumprir suas metas. E assim está indo. Eu estou aprendendo como é que faz a direção de um escritório, como é que faz contabilidade internacional, como é que faz supply chain com as empresas que estão lá na África do Sul, que estão não sei aonde, com serviços que eu usava e hoje eu presto o serviço. Então, estou aprendendo até hoje, né? Estou aqui e ninguém me cobrou nada. E falaram 18 meses. E eu agora, com 10 meses, já estou entregando cliente novo para eles. Então, não precisou os 18 meses, mas eles também não me cobraram nada, porque eles sabiam que eu não ia fazer antes de 18 meses. Então, tem que ter essa conversa prévia, tem que ser transparente, ou tem que ser as expectativas, tem que ser alinhadas, e aí você está prazo, mas alinha as expectativas. Super importante fazer isso. Deixa eu pegar esse gancho que você falou da K2, é bem interessante, porque olha só como são as coisas. Todo esse seu know-how, né? E todo seu comportamento e sua atitude e a forma como você desenvolveu as suas conexões, o seu networking, embora você não tenha experiência prévia com que a empresa trabalhava, você conhece da área, mas você estava do outro lado, eles enxergaram em você um perfil maravilhoso. E isso é fantástico, isso é bom a gente falar para as pessoas, porque às vezes você pode não conhecer daquele business específico do negócio da empresa, mas como você falou, existe uma curva de aprendizado e as empresas investem muito mais nos profissionais que eles acreditam que são bons e você desenvolve o lado técnico do que as outras skills, né? Com certeza. E assim, vou até contar para vocês o que para mim é bizarro até hoje. Se você faz a tua carreira, uma carreira sólida, o teu nome é sólido no mercado, as pessoas te conhecem, as pessoas buscam para ter informação, você compartilha essas informações, que é o que eu faço com todo mundo que me procura. Estamos o Brasil Talks com esse objetivo também. O meu chefe atual, eu vi 2 vezes, pessoalmente. 2 vezes. Eu dei uma palestra ainda, e ele estava lá assistindo a palestra, e depois eu dei uma palestra em Boston, e ele estava lá assistindo a palestra. Ele não me viu em outros momentos, ele só me viu lá, conversamos, não sei o quê, trabalhando juntos, ele como meu Unilever e eu como cliente deles pela Unilever. Então, isso sim, a gente trabalhou junto e ele foi conhecendo por ali. Mas de ver pessoalmente, 2 vezes. Ele sentado em Houston, eu sentado em Curitiba, para abrir o escritório em São Paulo. Então, assim, as coisas têm que ser alinhadas, têm que ser desenhadas. Sendo desenhadas e você sendo um profissional de mercado, com nome, né, com uma carreira sólida, etc., não tem problema nenhum de você fazer esse tipo de operação para uma empresa que você não conheça tão a fundo o processo. Você, como você disse, aprende o técnico depois, né? Você falou uma coisa aí, a questão de compartilhar. Gente, só para vocês terem uma ideia, como foi que eu me conectei à Patrícia. Uma amiga minha que já passou por aqui, que eu já tive o grande prazer de entrevistá-la, Isabela Sena. A gente conversando sobre o meu projeto, ela falou: Dri, eu tenho uma pessoa fantástica para te apresentar. Ela falou: e a história dela não é uma história comum. Ela é a pessoa que eu conheço que mais compartilha informação. Eu trabalhava numa empresa, eu fui trabalhar nessa área que eu não tinha muito conhecimento, eu já tinha ouvido falar da Patrícia e simplesmente entrei em contato com a Patrícia, não tinha nada a perder, entrei em contato com a Patrícia porque eu queria que ela me ensinasse o que ela fazia. Conta aí, Paty, essa história pra gente. É uma história bem interessante mesmo, né? Ela trabalhava em Belo Horizonte, eu estava na época trabalhando em São Paulo. E ela me mandou mensagem e falou: olha, não se conhece, mas eu já ouvi falar de você. Eu estou indo para São Paulo e eu queria que você abrisse um pouco mais como você trabalha, o que você faz, como é que você trabalha. Eu estou entrando nessa área agora, eu preciso assumir, mas estou um pouco perdida. Eu falei: venha, não tem problema, venha passar uma tarde aqui comigo. E aí ela foi na empresa, ela na sala de reunião, eu tinha feito lá para mostrar para ela todas as etapas do que você tem que fazer dentro de um processo de expatriação. E aí
Quando eu fui passando as etapas com ela, eu vi que talvez eu precisasse mais uma tarde com ela. Que talvez fosse interessante 2 tardes ou 3 tardes. E assim ela foi. Ela passou 2, 3 tardes da semana que ela estava lá. A gente foi conversando, ela foi aprendendo. Ela voltou para Belo Horizonte. Quando ela estava, ela me mandava e-mail, a gente conversava. E assim foi indo. Mas assim, a primeira pincelada de Global Mobility para ela foi essa que eu passei com ela lá em São Paulo. Então, Gente, olha que coisa interessante que Patrícia acabou de contar pra gente. Isabela trabalhava numa empresa e ia começar a trabalhar com processo de expatriação. Patrícia já era uma referência nessa área no Brasil. Isabela, que não tem nada a ver na indústria automotiva, e Patrícia na indústria de bens de consumo. Isabela contactou ela recebeu Isabela, não só recebeu, como decidiu. Ela percebeu que uma tarde não seria suficiente. Ela passou 3 dias compartilhando informação com uma pessoa que ela não conhecia, que não trabalhava com a empresa dela e que não ia trazer nenhum benefício para ela. Isso é fantástico, porque, infelizmente, as pessoas pensam que quando a gente está compartilhando informação, a gente está perdendo poder. E é justamente o contrário. E Patrícia mostra isso, e não é à toa que ela está envolvida em tantos projetos, e ela vai contar para a gente também do Brasil Talks, que tem tudo a ver com isso. Não é isso, Paty? isso, exatamente. Até estou vendo aqui as pessoas que estão entrando. A Roberta aqui, oi, Rô. A Rô fez isso, a Rô trabalha, ela é fornecedora de serviços também na área de Global Mobility, e a gente que estava com algumas dúvidas também. E aí ela me ligou e perguntou, olha, você tem um rapaz que trabalha na empresa XPTO lá, ele está com algumas dúvidas que eu não estou conseguindo ajudar, você pode ajudar ele? Eu falei, posso, manda ele falar comigo, não tem problema. Então, assim, marquei uma reunião, conversei com o cara durante 1 hora e meia, nem me lembro quanto que foi, e aí ele me agradeceu muitíssimo, e hoje nunca mais vi, não sei o que aconteceu, mas ele me se tivesse dúvidas, ele voltaria. Voltou, acho que ele não ficou com dúvida. Sim, realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é compartilhar o conhecimento que tem. A forma como a minha geração aprendeu, mais difícil, muito mais doído que é hoje em dia. Porque a gente não tinha internet, a gente não tinha Google, a gente não tinha nada, tinha que realmente ir numa Barça, numa enciclopédia, para aprender as coisas, né? É então, verdade. Isso, por que eu vou fazer as pessoas sofrerem se eu posso ajudar? Então, se eu posso dar uma mão, se eu posso compartilhar o que eu tenho, eu vou compartilhando mesmo, eu realmente não tenho. E eu acho e acredito muito que se você tem segurança no que você faz, você não tem medo de compartilhar. Você compartilha sem problema nenhum. Você tem medo de compartilhar quando você acha que ter a informação vai te ajudar. Vai guardar a informação, vai te ajudar, vai te garantir alguma coisa. Eu garanto para você, minha mão no fogo, que guardar informação não ajuda ninguém. Não, só atrapalha. Porque você acha que você está centralizando, que só eu sei como é que faz, só isso, só eu. Na hora que precisam que você não está, o que você tem que entregar não é entregue, porque você não compartilhou a informação. Então, assim, não segurem, mostrem, dividam, porque a mesma maneira que você está dividindo, alguém vai dividir com você. E a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Já falei isso agora há pouco. Todo mundo está sempre aprendendo na vida. Então, se eu divido com você, se eu dividir com a Adri, tudo que eu dividi com ela já dividiu muita coisa comigo, de coisas que ela me falou comigo, eu também já aprendi. Também já aprendi uma outra forma de ver as coisas, uma outra forma, a gente falou, coisas leves, assim, como encarar o frio, que estava menos 20 para ela e para mim estava mais de 20 aqui no Brasil. Então, assim, essas coisas, dando um exemplo bobo, mas dando um exemplo real. Você está sempre aprendendo alguma coisa. Então, ensine para poder aprender. Dessa forma, fica uma troca, uma via de 2 mãos. E uma outra coisa até, só complementando, porque Chefi colocou aqui generosidade e liderança. Uhum. Isso é liderança, isso é característica de líder. Porque se a gente tiver em mente que a gente quer traçar um perfil de liderança, a gente precisa estar sempre disseminando informação. Quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas tiverem informação, melhor vai ser, né? Porque todo mundo vai poder contribuir mais. E, além disso, para que você seja um bom líder, você precisa sempre ter pessoas preparadas para te substituir. Se você não divide a informação, se você não é capacidade,
você não tem a capacidade de ver informação, porque você acha que você está perdendo poder, você nunca vai poder ser um líder, né, Paty? Nunca. Nunca vai poder ser um líder e nunca vai poder crescer dentro da sua carreira. Porque se eu não treino alguém para ficar no meu lugar, eu nunca vou poder sair dele. Eu não posso dar um passo para cima se eu não tenho quem dê o passo para cima junto comigo. Então, eu tenho que estar sempre dando, ensinando, treinando alguém. Muitas vezes a pessoa pode não aprender exatamente tudo, porque não vai ter experiência, mas vai aprender uma parte. Ou seja, prepare alguém para dar um passo além do teu, junto com o teu, para você poder também dar o passo para lá. Mas você me perguntou também, Adri, um pouquinho sobre o Brasil Talks. O Brasil Talks nasceu dessa necessidade. A gente não tem, dentro do Brasil empresas ou escolas de Global Mobility, né? Tem o Master Expert, curso desenvolvido pela Mabel Vidal, sim, é um curso. Então, o Brasil Talks vem para isso. A gente traz os especialistas das áreas, especialista de imigração, especialista de imposto, fala sobre o que está hot topic no momento. Por exemplo, você ter um assunto como pegou muito no comecinho da pandemia, né? Como é que vai ser trabalhar de casa? Como é que vai ser trabalhar de outro país? Trabalho remoto? Pode, como é que faz? A gente foi trazendo os especialistas de cada um para poder treinar todo mundo, para poder todo mundo saber como que ia acontecer. Todo mundo sabia tudo? Não, estava todo mundo aprendendo. Compartilha a tua informação, compartilha o que você fazia, como que você fez, deu certo, não deu certo. Ou seja, esse é o objetivo do Brasil Talks, que é aumentar o conhecimento das pessoas, que eu gosto de falar, que eu gosto de chamar da nossa comunidade de Global Mobility, aumenta esse conhecimento de todo mundo, para todo mundo se tornar um melhor profissional. E não ter aquela disputa de que, eu não vou compartilhar com a Adri, porque eu não quero que ela pegue meu lugar. Não, a gente está todo mundo trabalhando, todo mundo poder crescer junto e aprender junto. E o legal é que essa plataforma, né, que vocês criaram, que você criou, é uma plataforma que você mesma falou, que vocês falam de Global Mobility, mas vocês falam também sobre a área de RH, e que vocês disseminam o conhecimento de uma forma gratuita, né? Qualquer pessoa pode ter acesso a todo o conteúdo. Exatamente. É só você entrar no site do Brasil Talks, ali tem todos os nossos webinars, tem podcasts, tem artigos escritos para as pessoas também da área. Então, assim, é muito liberal, justamente para você poder fazer. Às vezes você não pode participar de um webinar porque tem alguém, você está em reunião, porque o chefe está do teu lado, sei lá, qualquer motivo. Pode entrar lá no site que fica tudo gravado. Pode ir lá ouvir 2, 3 vezes. Às vezes você quer ouvir algum conselho técnico, por exemplo, de impostos, que você acha que você entendeu isso e aí precisa de mais informação. Vai lá, tá lá o podcast, tá lá o webinar para você poder checar a informação e ter ela à mão. Esse é o objetivo, né, do Brasil Talks, deixar esse compartilhamento de conhecimento sempre à disposição de todo mundo. O Marcel está aqui elogiando, né, que já trabalhou com você no HSBC. O Maciel. Maciel Cernikoski. Isso. Ô, Maciel, que bom te ver, ou te ouvir, né? Ou te ler, não sei, porque também não tô... E a Silvia está dizendo que ela ama te ouvir, Paty. A Silvia é suspeita, porque ela é amiga da Bela também. Ah, é? Silvia. Ô, Paty, fala um pouco também desse trabalho de mentoria que você desenvolve, porque eu achei bem interessante. Então, esse trabalho de mentoria que a gente faz lá no IVG, ele é um trabalho voluntário, tá? Ele trabalha com mulheres de todas as idades. É um programa patrocinado pelo IVG e pelo Bradesco. Então, amanhã abrem as inscrições para o programa, mas assim, vou avisar vocês que em 40 minutos acabam todas as vagas. Para esse programa agora são 500 vagas, tem 500 pessoas trabalhando em mentoria, tá? Eles conseguiram formar o grupo de 500 mentores, amanhã abre as vagas, e aí serão 500 mulheres mentoradas, tá? Pode ter homem mentor, mas para ser mentorada só mulher. Eu já peguei mulheres mais velhas, né? As 2 últimas que eu peguei na 8ª e na 9ª edição, eram mulheres com mais de 45 anos, não tive problema nenhum, trabalhei com elas. Uma queria transição de carreira e a outra não queria nada, ela só queria reconhecimento do chefe. O que ela fazia para conseguir reconhecimento do chefe? Então, fizemos todo um trabalho de
networking, etc, etc, para desenvolver isso como ela ia. Outra queria transição de carreira, não queria mais trabalhar numa área, queria trabalhar na área jurídica, porque ela tinha terminado faculdade de Direito. Então, a gente vou orientando, vou dando as dicas como ela pode chegar, como ela pode mudar de área, de repente ela pode trabalhar com uma parte jurídica dentro da área dela, até que o departamento jurídico perceba. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode ir fazendo e pode ir orientando, e esse que é o bacana desse programa. Você tem 4 sessões de 1 hora, é um programa rápido de 1 mês, então você tem que fingir, tem que fazer todas as atividades. Eu trabalho com planilhas, porque eu gosto que elas me façam um reconhecimento que elas efetivamente querem, para a gente conseguir desenvolver programa do que elas estão criando uma expectativa. Elas entram no programa porque elas querem que alguma coisa aconteça. E essa é alguma coisa para poder trabalhar em cima disso. E é muito bacana quando você recebe, depois de um tempo, um e-mail dizendo, olha, fui promovida, graças a você. A outra mandou assim, quando você vier para São Paulo, eu quero tomar um café, porque eu quero te conhecer pessoalmente, preciso te ver, não sei o quê. Então, esse reconhecimento é muito bacana, muito legal. Fora o IVG, eu faço mentoria fora também. Então, é um programa um pouco diferente. Aí eu trabalho a cada 15 dias, eu gosto que elas tenham mais tempo, porque eu dou mais atividades, mais planilhas para preencher, questionário para responder, e eu faço, durante 1 mês e meio, 5 sessões, e faço 3 meses depois um follow-up para ver se elas fizeram alguma coisa, e 3 meses depois mais um follow-up, porque não adianta fazer o programa de mentoria durante 1 mês e meio, depois de não dá tempo de fazer tudo aquilo. Então, deixa. Não. Eu vou lá 3 meses depois e cutuco, quero saber. Fez ou não fez? O que aconteceu? Então, é um programa um pouco diferente do IVG, mas é um programa que pode fazer também. Não, e é muito legal porque você está ajudando as mulheres a terem sucesso na carreira, a tentarem dar o próximo passo. E uma coisa que eu percebo muito, assim, e conversando com as pessoas também, que essa parte de transição é uma parte assim complicada, porque as pessoas não sabem por onde começar, né? Às vezes você não está feliz na carreira, você vê que não tem oportunidade naquilo ali mais, e você não sabe nem para que lado ir. E a transição de carreira, na realidade, é o mais difícil que tem para a gente trabalhar em 4 sessões. Tá? Normalmente, a transição de carreira precisa de mais tempo. Porque a pessoa tem que entender, hoje eu não estou mais feliz, eu não estou gostando mais, mas o que eu quero? Para onde eu quero ir? Né? Por exemplo, hoje eu estou na empresa X, eu não gosto de trabalhar nessa área, mas eu quero manter na empresa e mudar de área. Eu quero sair dessa empresa, eu quero fazer uma transição radical de uma educação física para um bancário, né? Então, assim, são vários itens que compõem a transição. Então, eu gosto de, nas primeiras 2 sessões, entender o que a pessoa acha que é transição, para daí a gente poder desenvolver o que a pessoa realmente quer, para poder transicionar para a área correta, senão não adianta transicionar também, né? Saio de uma, vou para outra e fico igual porque não gostei bem daqui também. Então, vamos entender o que é que você quer fazer, aonde você quer fazer, e aonde você quer chegar depois que você estiver lá. Porque também tem esse detalhe. Eu vou transicionar, quero chegar, ou quero fazer mais. Eu quero crescer, eu quero isso. Ou tem muita gente, por exemplo, assim, eu sou cobrada porque eu estou na área fazendo a mesma coisa há 10 anos. E eu sou um excelente técnico, uma excelente pessoa técnica, tenho todo o conhecimento. Eu não quero fazer gestão de pessoas. Eu quero continuar sendo um técnico, mas me cobram dizendo que a minha promoção vai ser para coordenação. E eu não quero coordenar, porque eu gosto de ser técnico. Então, como trabalhar isso também é importante. Nem todo mundo tem que ser promovido. Você pode ser promovido dentro de uma área técnica e ser um técnico sênior, um técnico mais avançado, alguma coisa assim, sem você ter que ser um líder se você não gosta de liderar pessoas. Esse é um grande erro que eu vejo em muitas empresas, e eu vejo muita gente agora com as mentorias. Não, para eu reconhecer esse funcionário, eu promovo para liderança, sem saber se a pessoa quer ser líder ou não. E aí E a se tem pessoa perfil também, né? Porque às vezes não tem nenhum perfil. se está preparado, eu posso até querer ser um líder, mas será que eu estou preparado? Alguém me deu algum treinamento para me dizer o que eu tenho que fazer com uma pessoa que está em crise, uma pessoa que está brigando, outro que não consegue compartilhar? O que a gente faz? Como é que eu trato essas pessoas? Você tem que saber conhecer cada um, entender cada um, como é que é o objetivo. O que a gente comentou também, né? Hoje eu posso
eu para uma americana e dizer, oi fulana, faz para mim não sei o que, não sei o que. Se você manda um e-mail para esse jeito para uma brasileira, já vai achar que eu brava, porque você nem me perguntou do meu fim de semana, como é que não foi, não sei o quê. Então, assim, tem que entender culturalmente a equipe que você tem que entender o que a pessoa efetivamente quer, para daí sim você poder dizer que você é um líder. E não porque você faz um trabalho técnico, agora eu sou um líder e pronto, acabou. Exatamente. Então, Isso é ótimo. E se a pessoa também tiver interesse em fazer um trabalho de mentoria com você, ela entra em contato contigo pelo Instagram, pelo LinkedIn. pode entrar em contato comigo pelo Instagram, aqui, Paty Tavares, P-A-T-T-I Tavares, ou pode procurar no LinkedIn também, Patrícia Maria Neto Tavares, que a gente pode combinar alguma coisa sem problema nenhum. Posso dar uma, a gente conversa por fora, estou à disposição. Mas é bem bacana, vale muito a pena. E a gente, como mentor, aprende muito com as pessoas que você está mentorando também. Porque sempre, que nem eu falei, você sempre está vendo, está entendendo. Às vezes você aprende. Eu tive uma, por exemplo, que trabalhava com compras, que eu aprendi um monte de coisa com a pessoa. Mas ela foi falando o que eu faço aqui, o que eu faço ali, como é que eu vou entregar, né? E aí, quando eu vi, eu estava já sabendo de compras. Fora já. E na verdade, eu acredito muito que a gente sai transformado de cada encontro, né? Cada Nossa, encontro que a gente tem, a gente aprende. com certeza mesmo. Olha, o nosso tempo está acabando e pode ter certeza que eu já estou transformada. Já aprendi bastante com você, né? Quero te agradecer. Eu acho que você faz um trabalho fantástico. O seu próprio exemplo, né? Do que você fez com a sua carreira, como você trabalhou a sua carreira, como você desenvolveu a sua carreira e como você continua perpetuando isso, ajudando as pessoas com Brasil Talks, com Latam Talks, que a gente não falou da Latam Talks, Vamos lá. mas fale aí um pouquinho. Então, o Latam Talks nasceu do Brasil Talks, né? O Brasil Talks é feito em português aqui. Se Deus quiser, esse ano a gente vai poder fazer alguma coisa presencial, não sei o que vai dar, mas houve a necessidade, as pessoas da América Latina vieram nos buscar, dizendo, a gente quer ter um programa como você faz, mas tem que ser em espanhol, você consegue fazer com a gente? Aí eu falei, bom, dá para a gente fazer, eu só preciso buscar as pessoas chaves em cada país, né? Então, para o Latam Talks, eu tenho uma pessoa do México, uma pessoa da Costa Rica, uma pessoa da Colômbia, tem uma argentina que está comigo aqui no Brasil, tem uma pessoa vamos ter uma pessoa no Chile também, e assim a gente conseguiu pegar os principais países da América Latina. Então, o que está acontecendo, o que é o Hot Topic lá, eu consigo trazer para o evento do Latam Talk aqui, com os especialistas que falam em espanhol para eles poderem trabalhar dentro do idioma nativo deles. Então, além, um objetivo do Brasil Talks, só que em espanhol para eles lá. Gente, essa mulher é fantástica, porque ela trabalha, ela está na frente de uma empresa, como ela falou, em uma empresa de mobilidade, né? Que ela está ainda na curva dela de aprendizado, mas embora a curva de aprendizado que eles deram para ela é 18 meses, com 10 meses ela já trouxe inclusive cliente para a empresa, né? Porque tudo eu acredito muito que depende muito da gente. A gente colocar força, colocar energia, que não tem idade, que foi uma coisa que a gente começou a falar, a gente já começou a entrevista assim, mas que é uma coisa que eu realmente acredito, as pessoas ficam falando, você passou de 40 anos, passou de 50 anos, você tá velho, não. Você tá velho se você quiser mostrar com seu comportamento pro mercado que você tá velho. Porque Patrícia é a gente que faz, ela tá aí arregaçando as mangas, como ela falou, trabalhando de 8 a 10 horas por dia, trouxe a experiência, dividiu a experiência dela com a gente aqui e divide conhecimento. Isso é fantástico, Paty. Eu acho que você não pode parar. Eu concordo com as pessoas que vivem te dizendo que você não pode parar, porque enquanto você estiver disseminando conhecimento e informação, o mundo precisa de você. Ah, tomara, né? Eu tenho Tomara certeza. Eu tenho que... certeza, queria te agradecer. Eu que agradeço, eu acho que foi muito legal, nem vi o tempo passar, agora vendo que já são Pois 9h28, nem vi o tempo passar, e agradeço de coração a oportunidade, eu gosto de compartilhar, sempre à disposição das pessoas mesmo, só me procurarem, já dei os 2 canais aí, manda mensagem, e estou à disposição, e principalmente dizer para você que está muito seu dia, porque é um marco importante, uma mulher linda, maravilhosa, 50 anos amanhã,
curta mesmo. Aproveite seu dia. Obrigada.